Olá, amigos do nosso estudo bíblico da MEUC de Pomerode, da Missão Evangélica. Seja muito bem-vindo para esse nosso tempo de alguns poucos minutos, onde a gente quer considerar e estamos considerando textos bíblicos nesse momento da história do profeta Eliseu, lá do livro de 2 Reis. Na verdade, eu até penso que é quase demais chamar isso de estudo bíblico. É uma pequena abordagem, é uma pequena explanação de algum desses textos, onde a gente provoca, coloca algumas coisas ali, deixa alguns questionamentos com esse texto, na intenção também de que você, lendo a sua Bíblia em casa, você pode aprofundar isso e essa nossa provocação, por assim dizer, ela tem essa intenção de que ela sirva de ponto de partida para que você leia, aprofunde, medite, questione. Penso que isso é sempre muito interessante. Eu vou ler esse texto, até porque ele é bastante curto, depois naturalmente a gente vai adiante. De Jericó, Eliseu foi para Betel, isso é 2 Reis, capítulo 2, versos 23 a 25. No caminho, alguns meninos que vinham da cidade começaram a caçoar dele, gritando: "Suma daqui, careca!" Voltando-se, olhou para eles e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então, 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 meninos. De Betel prosseguiu até o Monte Carmelo e dali voltou a Samaria. Quando se trata de a gente entender um texto bíblico, e não só bíblico, qualquer livro, até jornal, enfim, qualquer literatura que a gente tenha em mãos, a gente não pode fazer um erro básico e simples, tirar o texto do contexto. O que significa isso? Tipo assim, eu isolar uma frase, isolar um parágrafo daquele texto, digamos assim, ignorando tudo aquilo que está escrito antes e depois. Para a gente entender corretamente qualquer texto que a gente tenha em mãos, tenha diante dos olhos, é fundamental que a gente deixe aquele texto falar no contexto, deixe ele, por assim dizer, inserido no seu contexto. Senão a gente pode fazer qualquer coisa muito estranha com aquele texto. Eu até tenho às vezes provocado e tenho dito assim: se a gente fizer isso com a Bíblia, ao invés de a gente fazer um estudo bíblico, a gente corre o risco de fazer um estupro bíblico, ou seja, de violentar o texto, de dizer ou de colocar na boca do texto aquilo que o texto não quer dizer. E por isso eu penso que é bem importante, eu estou dizendo isso justamente porque esse texto aqui, eu diria assim, é um texto picante, é um texto daqueles assim que a gente fica meio desconfortável na cadeira ao tentar explicar ou ao ler esse texto sem considerar toda a questão do contexto. Eu quero colocar 2 questões que têm a ver com o contexto e elas são de grande importância para esse entendimento aqui. A primeira delas é sobre a ascensão do Elias, que nós temos lá no começo do capítulo 2, aqui de 2 Reis. A Bíblia diz ali então de que o Elias, contrariando, não é que ele fez isso, né, mas Deus fez com ele, contrariando a lógica da vida, que está lá em Hebreus 10:34, que nós morremos e depois disso vem o juízo de Deus. O Elias não morreu. A Bíblia trata aqui da ascensão de Elias, é um dos 2 homens da Bíblia que, segundo relatos bíblicos, essas pessoas não viram a morte. O Elias é um deles. Então, isso tem que ser levado em conta aqui para a gente entender a fala daqueles meninos ou jovens zombadores aí do nosso amigo Eliseu. Falamos sobre isso já aqui nos estudos, né? Ou seja, o mesmo Deus que cria a vida, o mesmo Deus que coloca um ponto final na vida, no caso com a morte, ele também pode quebrar esse protocolo e permitir que alguém não veja a morte, e é o que aconteceu aqui. O outro elemento que a gente tem de levar em conta para entender esse texto é sobre
aquilo que vem depois, ali a partir do verso 19, quando acontece uma bênção de Deus sobre uma cidade amaldiçoada, uma localidade amaldiçoada. Trata-se de Jericó. E isso é bem importante. E aqui a gente tem que fazer uma espécie de pequena viagem bíblica. Jericó foi a primeira cidade que os judeus tiveram que vencer para entrar na sua terra, ou na terra que Deus havia lhes prometido. Aí é uma história bastante conhecida, aquela história onde as muralhas caíram e tal. Depois de entrar na cidade, invadir a cidade, destruir a cidade, o Josué, que era o líder israelita na ocasião, isso você pode ler lá em Josué 6:26, o Josué proferiu uma maldição, dizendo que maldito seria aquela pessoa que destruiria que reconstruiria aquela cidade. Muitos anos depois, cerca de 450 anos depois, teve um homem chamado Hiel. Ele reconstruiu a cidade. Só que o preço que aquele homem pagou foi muito caro. Ele perdeu 2 filhos nessa questão aí, ou seja, a maldição jogada por Josué sobre a cidade se cumpriu cerca de 400 a 500 anos depois da palavra que Josué deu. E agora, o que tem ali? Nós lemos ali que o profeta Eliseu, 450 anos, um arredondamento aí de anos, o Josué, aliás, Josué não, o nosso amigo Eliseu, o profeta Eliseu, ele abençoa a água, ele traz bênção para uma água que era imprópria para o consumo, e a água torna-se potável. Portanto, o mesmo Deus que pode quebrar o protocolo da morte, ele pode também inverter a situação de uma cidade amaldiçoada para uma situação de bênção. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha a primeira informação que nós temos no texto que eu li há pouco. De Jericó, Eliseu foi para Betel. Bom, sobre Jericó já falamos um pouco. Agora entrando bem nesse texto, o que era Betel? Betel foi a primeira cidade que tem a ver com os patriarcas judeus, Abraão, Isaque e Jacó. Em Betel, o Abraão construiu um altar. Em Betel, o Jacó teve uma visão. Betel depois teve uma relevância muito grande nos dias do profeta e juiz Samuel. Enfim, era uma cidade de grande relevância na história antiga do antigo Israel. Só que agora, nos dias de Segunda Reis, Betel vivia uma cidade, aliás, uma situação muito complicada. Betel estava numa situação, daria para se dizer assim, tanto quanto de maldição. Por quê? O nome Betel significa casa de Deus, casa de bênção, casa de Deus. Só que o que vinha acontecendo era totalmente contrário a isso. Aquela localidade vinha tomando atitudes, tinha um comportamento muito estranho, contrário ao querer de Deus. Tanto assim que o profeta Oséias, um pouco depois dessa situação aqui, um pouco depois do profeta Eliseu, o profeta Oséias chama Betel de Beteaven. Isso significa casa donada, casa de ilusão. Ou seja, a mesma localidade que 500 anos antes era a casa de Deus, depois, nos dias de Oséias, torna-se casa da ilusão, casa donada. Você pode ainda conferir, por exemplo, 1 Reis 12, 29 ou Jeremias 48, 13, onde tanto os dois textos de 1 Reis quanto o texto lá de Jeremias
eles colocam a localidade de Betel numa situação muito negativa em relação àquilo que era de Deus. E olha o que acontece, ali nessa localidade, ali nesse caminho entre Jericó e Betel, surgem alguns meninos, diz o texto, mas aí temos, eu não vou dizer assim um problema, mas uma situação que ela é muito ampla na tradução. O idioma hebraico, ele não tem uma palavra específica para criança ou adolescente ou jovem. Ele tem a mesma expressão tanto para criança quanto para um jovem adulto. E pensar de que crianças tivessem feito essa brincadeira de mau gosto, aliás, não foi uma brincadeira, né? Isso não dá para imaginar, porque as crianças daquela cultura, naquele tempo, elas não teriam essa ousadia de enfrentar um adulto numa via pública, numa rua. Então, o que se pode deduzir daqui, ou entender daqui, já que o hebraico usa o mesmo texto para aliás, a mesma expressão para uma criança e para um jovem adulto, aqui tratava-se de jovens que já tinham autonomia de pensamento, eram já adultos. E esses homens estão fazendo algo que para nós parece meio sem graça ou que a gente não entende direito. O que eles estão dizendo? Suma daqui, careca. Por que é que eles estão dizendo isso? Bom, o texto não diz com todas as letras. Por isso eu lembrei começo da minha explanação hoje à noite, ou para esse estudo dessa ocasião, a história do Elias. O Elias tinha sumido. O Elias tinha sido levado por Deus embora desse mundo sem ver a morte. O que esses moços estão dizendo é que da mesma forma como o Elias evaporou, desculpem a provocação aqui, mas da mesma forma como o Elias saiu de cena, eles querem também que o Eliseu saia. Além disso, pode estar também dentro do linguajar desses moços a seguinte questão. Tipo assim, conta outra essa história de que Elias não morreu. Ou seja, você também tem que sumir daqui. A postura destes homens, ela outra coisa não é do que uma agressão ao próprio Deus. Por quê? Porque um profeta, naquele tempo, naquele contexto, naquela cultura, a função de um profeta, digamos assim, era o representante, ele era o falar oficial de Deus para dentro daquela sociedade, para dentro daquela cultura. Então, no momento em que aqueles homens dizem, suma daqui, eles estão tanto quanto dizendo, nós não queremos saber de Deus, nós estamos dizendo que você não nos fale de Deus, nós não queremos nada a ver com esse Deus a quem você representa. No final das contas, é isso que esses homens estão dizendo. Então não era simplesmente uma questão de dizer assim, você não é bem-vindo, você é persona non grata, nós não gostamos da tua calvície. Não se tratava disso, tratava-se sim de querer distância das coisas de Deus. E aí talvez a gente poderia lembrar de algo que o Senhor Jesus numa ocasião falou. Isso a gente tem lá em Mateus 10, quando Jesus disse que quando os seus discípulos forem anunciar o Evangelho e as pessoas não os recebessem, eles deveriam bater os pés, sacudindo o pó de suas sandálias, de seus pés, num sinal de protesto com aquelas pessoas que estariam rejeitando a palavra de Deus. Indo um pouco adiante, as cartas do apóstolo Paulo dizem que no final dos tempos, no final do período da graça de Deus, as pessoas seriam arrogantes, orgulhosas e elas iriam se colocar contra a palavra de Deus. Então é uma questão assim que está em evidência de pessoas se posicionarem contra. É claro que, digamos assim, a medida que tem ali para juízo, no nosso entender, ela é salgada demais. Mas aí temos que lembrar um detalhe bem simples. Não foi o Eliseu que mandou aquelas ursas. É alguma coisa que estava além de Eliseu.
O Eliseu profere uma maldição e Deus permite que aquela situação ali termine daquela forma. Ou seja, aqui entra esse limite de que a gente tem dificuldade de lidar com a justiça divina, até porque nós não conseguimos compreender a grandeza, a santidade e a exclusividade desse Deus. Enfim, o último verso desse texto fala de que dali de Betel, o Eliseu então vai para o Carmelo e depois vai para Samaria. O que essas duas localidades têm de relevante aqui? O que foi o Carmelo? Aí teríamos que voltar um pouquinho mais, ou mais um pouco na história, lembrar de 1 Reis 18, onde aconteceu aquele embate entre os ídolos do rei Acabe e da sua esposa Jezabel com o profeta antecessor do Eliseu, o Elias. E ali se clarificou, ali se estabeleceu de uma vez por todas, por assim dizer, a exclusividade do Deus da Bíblia como aquele único para quem se deve adoração. Então, como que o Eliseu agora, bem no começo do seu ministério, tem que lembrar que um pouquinho antes ele começa o ministério, Elias foi embora, agora a situação está na mão de Eliseu. Então, para o começo do seu ministério, o Eliseu volta para aquele lugar onde ficou definido, estabelecido, marcado de uma vez por todas. Deus é único, é exclusivo e a adoração de toda a nação precisa voltar-se a Ele. E do Carmelo, o Eliseu vai para onde? Vai para Samaria. O que é Samaria? A Samaria era a capital do império ou da nação de Israel, ou seja, é tanto quanto assim, o Eliseu, para começar o seu ministério junto à casa real, junto ao palácio do rei, ele precisa voltar para o Carmelo e de lá trazer esse impulso para dentro do palácio de que Deus é Deus, para dentro daquela nação. E o Eliseu vai ter tempos difíceis, sim, porque quem vai governar é o filho do rei Acabe, aquele rei que deu grandes problemas para o profeta Elias. Meu desejo é que Deus abençoe você nesse estudo e nessa reflexão. Eu tenho ainda duas questões para você dar uma chacoalhada no esqueleto aí. Será o Deus do Antigo Testamento um Deus sanguinário e insensível, como a gente tem a impressão de que tenha sido com relação àqueles jovens? Será que procede essa linha de raciocínio? Eu quero colocar para você refletir um pouquinho a história do profeta Jonas. Ali Deus poupou uma cidade inteira chamada de Nínive, quando essa cidade se arrependeu. Ou seja, quando há arrependimento, Deus muda o juízo em graça. Quando há soberba, Deus se dá o direito de exercer o seu juízo. Mas dá uma refletida nisso. E uma outra questão que a gente tem que colocar aqui é que Deus não poupou, sabe quem? A seu próprio Filho, o Senhor Jesus, por amor a nós. E para que a gente pense um pouquinho, tratar as coisas de Deus com desprezo, não é uma boa ideia. Que Deus te abençoe.